Vamos com calma. A gente precisa entender qual que é a função de um ministro do louvor. Qual que é a função, pastor? Fala aí. Vamos lá. Não, mas é assim, ó. Parece muito besta, parece simples, mas a gente precisa entender qual a função de fato de um ministro do louvor no momento de louvor e adoração na igreja. Começando aqui. Momento de louvor e adoração. O nome já diz. Eu acredito que grande parte das pessoas que tocam e cantam na igreja não entendem o real significado de louvor. Nem de adoração. E nem de música, e nem de nada. Tem muita gente cantando Porque aí achando que tá louvando. a pessoa bota uma música que é uma oração no momento de louvor. Eita. Esse assunto Como é que eu vou cantar uma música pedindo algo num momento de louvor? Não tem como. Você precisa entender o que é louvor primeiro. Você precisa entender que aqui é onde a gente vai fazer o quê? Nós vamos engrandecer a presença, os feitos de Deus. Aqui a gente vai colocar ele lá no mais alto do lugar que a gente conseguir e engrandecer. Deus, tu és aquele que criou os céus, a terra, tu és aquele que criou os pássaros. Então você que acha colocou... que não é o momento de pedir uma vitória com sabor de mel nessa hora aí? Não, mas a gente nem precisa ir pro sabor de mel, porque eu acho que essa música ela é muito taxada por esse tipo de piadinha e de brincadeira. Exatamente. Mas vamos pra uma outra canção. Às vezes a gente quer falar, beleza, vamos entrar agora em um momento de louvor e adoração, e você vai puxar, quem mandou largar a rede? Aí é loucura. Quem manda você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. A Isso honra não foi pra quem? Tipo assim, ó, a gente precisa entender que isso não é um louvor. Tá longe de ser. Pô, você tá falando que essa música é errada? Não. Mas eu acredito que existe um lugar certo e o público certo pra cantar esse tipo de música. Tem um exemplo. Existe a hora certa. Tem um exemplo. Porque Deus também honra. Deus Claro. também faz aquele que foi humilhado. Ser exaltado. É claro, cara, Deus é incrível. Deus é poderoso pra fazer isso também. Deus é poderoso pra curar. Deus é poderoso pra restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi... Exato. Mas eu acredito que a gente precisa ter essa consciência. O ministro tendo essa consciência já muda a escolha de repertório dele. Exato. Aqui começa. E aí, qual que é a função de fato de um ministro de louvor? Qual é? Direcionar aquelas pessoas que saíram de casa a um lugar. Que lugar? Um lugar de rendição a Jesus. Um lugar onde a gente vai apenas se render, colocar nossos corações nos pés dele. E entender que ele é tudo e nada mais importa. E se tirar tudo, se tiver ele, isso é o nosso tudo. A grande função de um ministro é conduzir as pessoas a esse lugar de adoração a Jesus. Esse lugar de rendição, contemplação. E aí, ter essa consciência, Adriel, muda completamente a sua escolha de repertório, muda completamente a sua comunicação com a igreja, muda completamente o seu jeito de levar para aqui ou para ali. E ainda vou além, né? Porque ministro, o ministério vem de trabalho, né? Então você pega o exemplo aqui do nosso governo no Brasil. Quem cuida, por exemplo, do Ministério da Educação, ele é o responsável por toda a educação do país. Se nós estamos falando ministro de louvor, nós estamos falando de alguém que é responsável pelo louvor de todos que estão naquele ambiente. Você tá com uma pasta escrito louvor e você vai definir o que vai acontecer com o louvor daquele ambiente. Você é o Ou responsável. peso. Ó, Não, vamos lá. Responsabilidade Olha, tremenda. Você aí que tá Não- querendo ser ministro de louvor, escuta. não ruim assim, mas olha o peso de responsabilidade, Isso, o temor é isso aí que tem que veio. ter em ter 100 ou 1000 pessoas na sua frente e você ter esse entendimento de que é sua responsabilidade levar essas pessoas a um lugar de adoração. Quando você vai fazer uma cirurgia e a pessoa vai ser anestesiada de forma geral, vai ter um anestesista ali que vai ministrar a anestesia. E se for na dosagem errada, no tempo errado, Mata. mata a pessoa. É ministrar que fala? Ministrar. Aí é loucura. Isso eu não sabia. Quando você fica internado, você recebe um enfermeiro de tempos em tempos para ministrar ou aplicar o medicamento em você. Aí é loucura. E se tu ministra um medicamento errado, o medicamento deixa de ter a função curativa que tem, né? Aí a Pega. gente tá num momento de louvor e adoração e não estamos louvando nem adorando. E talvez todas aquelas pessoas que foram para aquele ambiente, o ministro é responsável por não ter levado aquelas pessoas para aquele... Por isso que o dar certo não é fazer o povo virar e dar mortal na igreja. Ai! O conceito de dar certo não está relacionado no quanto barulho a gente gera com o público que tá na nossa frente. Ó, falar de barulho eu domino. Porque eu sei animar qualquer povo É o desanimado. mestre do oba-oba. Do oba-oba, tá? Eu estou me expondo e me abrindo. Se tem um negócio que eu Deixar um dominei, cientista aqui, você sabe se tem um que ele negócio que eu gosta. dominei e eu entendi, foi como mudar a emoção das pessoas.
Sai fora. Bom, você domina Please don't isso, stop the você tem- music. Você tem que admitir que você gosta do rolê do Oba. Jesus está aqui. Mas enfim, então eu acho que, cara, isso é muito poderoso falar sobre isso, porque ter a consciência, Zé, sobre o que é dar certo e o que é acertar e o que é errar no momento de adoração na igreja, aí você pensaria 2 vezes antes de pôr um celular pra te filmar tocando. Eita. Tu já tinha essa Porque- consciência antes, Biel? Eu acho que você... como é que eu posso falar? Eu demorei. Quando você não é intencional naquilo. Você não tem intencionalidade. Você, sem perceber, você vai adquirindo isso. Acredito quando você tá inserido nesse contexto. Porque Deus testifica o seu coração. Inconscientemente. Inconscientemente, essa é a palavra. Que isso, profeta? Você foi certeiro agora. Cirúrgico. Porque, vamos lá, se você tá ali... Aí, o cara tem que ter vida com Deus, né? Acho que esse assunto inteiro, ele não faz sentido se o cara não tem vida com Deus. Acho que parte daí. Se você tem vida com Deus, Deus fala com você, Deus vai testificar ao seu espírito aquilo que tá certo e aquilo que não tá certo. Então, um exemplo. Aquele dia, esse dia do medley poderoso, aquela música, a música Me Ama e a música Me Leva Pra Casa não são louvores. Se você levar no sentido da palavra. Essência. Não são louvores. Louvor é aquilo que engrandece o nome do Senhor. Ah, Senhor, tu és santo, tu és magnífico, tu és poderoso. E ali nós estamos falando de músicas que vão para um lado do arrependimento. E naquele orações. momento fez sentido. Porque a gente estava vindo do Happy Festival. Foram mais de 300 almas que aceitaram Jesus na praia. E aquele dia em específico tinha muito visitante, mano. E todas as palavras, que aquele dia, acho que teve... Caminharam pra esse lugar de que Cristo te ama. Tiveram 10 minutos, cada pessoa que... Eu lembro. Que assim, foi a Jay Reis, depois foi o menino lá, depois foi o Pateri, Gui depois Brasil. foi mais não sei quem, o Gui Brasil. E todos rumaram pra esse lado. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer te salvar. Naquele momento eu tive esse como é que eu posso falar? Entendimento. Insight. Esse insight é uma palavra. Essa epifania. Opa! Aí Gabriel, você, que é você isso? fez isso. Você foi cirúrgico. Como é que é isso? True Describes? Eu me Porque no sinto movimento nada. Epifania. Epifania. Explica pra gente o que é epifania, por favor. Epifania é o... Ahá, é aquela luzinha que aparece quando você descobre alguma coisa, entendeu? É Entendi. tipo, veio a resposta pra alguma dúvida. É um momento de clareza. Isso é uma epifania. E aí cabe ao ministro estar atento ao que está acontecendo, né? No rolê, né? No ambiente. E aí, quando eu vi a reunião se direcionando para esse lado, eu falei assim, Deus quer salvar muita gente aqui hoje. Então a gente vai cantar sobre isso, sobre arrependimento. Aí eu comecei cantando Me Ama. Não tava no script cantar aquela música. Música boa também. Até porque, eu acho que foi a primeira vez que eu cantei ela na Reino. Eu já tava na Reino, o que? O Me Leva Pra Casa? Aham. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu cantei ela na Reino. Eu já tava na Reino há, 6, 7 meses já. Eu nunca ouvi faz ninguém muito tempo, cantando cara. isso. Fazia anos que eu não vi alguém cantar ela. Na E aí? vida eu nunca vi. E aí? Desde o começo. Eu acho que isso é algo que Deus me entregou. Ela iluminou aquela música na minha cabeça, assim, pum. Ok, aí eu falei... Não, fez total sentido Aí eu pra tenho aquela aqui pro situação. Gílio aqui, ó, a mãozinha aqui. Ah, não, era você que tava no teclado. Ele tava no teclado. Você carrega um negócio no teclado. O Vai. teclado tá com o Gílio, mas um dia vai estar comigo aqui. A mãozinha aqui, ó, segura, Vai eu me rolar ama, um segura. E aí, cara, e aí a gente entra num outro assunto muito louco, que é a sinergia entre quem tá ministrando junto, mano. Porque vamos lá, se você é um tecladista que não tá entendendo nada do que tá acontecendo no Isso. rolê, você joga Primeira todo nota mundo errada no que eu dou, mato. te desconcentra, você já não faz aquilo que tinha que ser Joga feito. todo mundo no mato. E não acontece aquilo que precisaria acontecer no ambiente. Não que Deus precisa da gente pra fazer algo. Exato. A gente não pode cair nesse erro que isso aqui é conversa fiada. Mas é muito importante a gente estar bem, estarmos conectados entre si, para que a gente possa estar confortável para ouvir o que o Espírito Santo tá falando. Muda completamente o jogo. Com certeza. E aí, naquele momento ali, eu ouvi a voz de Deus nitidamente falando comigo sobre essa música. E aí eu falei Aí ela vem na cabeça. Falei assim, aqui, ó. ó, Falei aqui, todo. segura aí, varão. Ele segurou, deu o primeiro grau. Primeiro grau aí, ó. Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Vamos parar de cantar, senão eu vou chorar aqui. E aí, cara... Essa música é perigosa. É perigosa. Sabe o que aconteceu da última vez que a gente cantou ela? E aí, aconteceu o que aconteceu. Tô parecendo... não. quem que falou? Foi o Lucas Agostinho. Foi, que falou lá aconteceu o que no- aconteceu e foi uma benção aquele dia. Teve muita salvação, mano. Muita salvação. Foi especial aquele dia. E, cara, foi incrível. E o ministro tem que estar atento, mano, ao que tá acontecendo, tem que ter discernimento. E é isso aí, varão. Sabe o que me parece? Me parece que essa é uma música, vocês estão falando assim de momentos. Eu tô lembrando da passagem das águas. Eu tô me lembrando da passagem onde Deus conduz o profeta aí na água que tá rasa. Sim, depois na água Ezequiel que tá um pouquinho- 47 ou 37.
Ezequiel 37. Ezequiel 30. Então ele é conduzido a águas cada vez mais profundas. E Eu amo essa passagem. talvez, você acha que o ministro ele tem que ter um entendimento de quem que é a pessoa que está ali na sua frente? Ou qual que é a maturidade da igreja? Qual que é o nível de profundidade Adriel, que a igreja tá? O ministro tem que ter entendimento de tudo que tá acontecendo, Adriel. Senão, assim, não rola, pô. Você tem que ter entendimento do que você está fazendo. Você tem que ter entendimento de em que ambiente você está fazendo. Você tem que, você está o fazendo? porquê você está fazendo. Você tem que ter entendimento não só técnico de entender de tonalidade, entender porque você pega uma música certa, na hora certa você erra o tom, a sua voz vai ser terrível, você já se desconcentra, enfim, você não flui. Então, assim, você tem que ter entendimento do seu pastor naquele momento, entender que ele pode estar mudando a direção. E o de nosso pra onde tá pastor indo. gosta, né? Eu tenho um exemplo mais lúdico sobre isso que vocês estão falando. Eu acho que foi a ministra de louvor, a Carol Braga. Eu vi um vídeo dela falando que ela ia ministrar em aquela ilha, Marajó. Ela ia ministrar no Marajó e ela parou para estudar sobre o local. Ela parou um tempo da semana dela para estudar sobre aquele local para ela saber o que ela ia ministrar. Rapaz. Isso não é loucura, mano? Ela estudou sobre o local, sobre o que qual era o ambiente que aquele povo tava vivendo, qual que era o momento que aquela cidade tava passando, Ou muda tudo. pra ministrar sobre o local, mano. Mano, isso pra mim explode a cabeça de um ministro, mano. Eu lembro de uma vez. Faz tempo que eu não canto na igreja, mas eu lembro de uma vez que tava eu pra cantar. E eu lembro que tinha acontecido algumas coisas que muitos haters, uma galera, tava assim, criticando muito a nossa comunidade, a nossa igreja, por coisas assim, né? Fúteis pífias. que. O povo querendo achar cabelo em ovo. E aí eu lembro que tava um ambiente um pouco diferente, assim, porque tava nós, todo mundo assim, cara, mas por que o povo tá falando isso? Mas por que eles não vêm aqui pra ver o que a gente tá vivendo, pra tirar uma conclusão? E a galera só preocupada em dar opinião, da opinião que eles ouviram de alguém que também não foi. E aí eu lembro que eu ia cantar, e aí na hora eu já pensei em já mudar todo o repertório. Aí a primeira música já foi qual, né? Não caminhamos pelo que vemos. Nossa, mas assim, foi um treco doido na igreja. É e loucura. assim, porque todo mundo tava entendendo o momento, o ambiente que a gente tava vivendo e o que tava acontecendo. Por isso que cada vez mais a gente tem que lutar para não ser pessoas engessadas, pessoas que cantam o que dá certo. Porque tem hora que você tem que mudar tudo. Porque não faz sentido para aquele momento, naquele ambiente, para aquelas pessoas. Uma outra coisa. Hoje a gente tá vivendo numa fase do nosso... Quando envolve música gospel, que é a fase das traduções, versões de canções em inglês, canções em sei lá que língua, aramaico, hebraico. E a gente esquece de cantar aquilo que a nossa igreja tá vivendo. E eu acho que isso muda também, muda todo o rolê. Porque, vamos lá, às vezes a igreja tá vivendo um momento ali como comunidade, eles estão vivendo um momento de alegria, de celebração, eles compõem uma música nesse sentido, aí vai a gente que tá vivendo um outro momento e canta aquela música. É claro que Deus não vai deixar de agir, mas assim, não faz muito sentido. É só uma falta de intencionalidade Exato. que, se existir, muda tudo. Por exemplo, a gente tem uma canção da Reino Music, que é a Graça. Que, cara, eu tenho um carinho especial por essa música. É composição do Gili. E o Gili foi, assim... Que Canetudo. Ah, Deus. O Gili, assim, ele, Realmente. assim, conseguiu escrever algo especial. Eu tenho um carinho por essa canção. E, pra mim, é muito especial essa canção, porque a gente tava numa semana onde o nosso pastor tava pregando todo dia sobre graça, Foram fé e poder. 7 ministrações, mano. Graça, fé e poder. E aí chegou no final ali, o Gili me mostra essa música. E, cara, o Gili recitou na música frases, palavras que o Eduardo, nosso pastor, tava pregando, tava nos ensinando, tava nos instruindo. E, cara, não tem coisa mais poderosa do que a gente poder cantar aquilo que nós estamos vivendo. Não tem coisa mais legal e mais incrível do que a gente puxar uma canção que nasceu de uma experiência nossa. Era o que o Dá pra salmista ver. fazia. E O graça... salmista só cantava o que ele Ei, tava vivendo. E graça, não, cara, é por graça na igreja que o bagulho vira. Mas não no sentido de vamos botar porque vira. Mas é porque é um ensinamento que o nosso pastor ensina há muito tempo e é a canção baseada no que ele ensina. Então, tipo assim, faz todo sentido com a nossa comunidade, para o tempo que a gente Comunica, vive. né? Comunica com as pessoas. Sim. E, vamos ser sinceros, através das canções a gente também doutrina a igreja. Só que de um jeito mais discreto. Então, essa canção, ela tá literalmente pregando aquilo que é ensinado em salas de oração, tá sendo ensinado em momentos de aprendizado, em essentials, em sei lá em que momento que é ensinado. Cara, não tem coisa mais legal do que ver isso acontecendo. E a canção, ela tem um poder de fixação na mente muito maior do que a palavra, Você né? não decora o versículo, mas decora a música, né? Com certeza. Aí entra o ministro de novo. Vamos lá. O pastor pregou sobre graça. Aí vai o ministro no final da pregação e canta sobre, sei lá... A qualquer- volta de Jesus. A volta... Não. Vamos dar um exemplo. A ressurreição. O cara tá lá falando sobre graça,
E o cara entra lá numa música lá que não tem nada a ver. Há poder no nome de Jesus. A música é maravilhosa, mas faria mais sentido se ele estivesse pregando sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas. Exato. Vamos lá, o pastor pregou, você prestou atenção na palavra. Essa palavra vai ficar na sua cabeça por quê? Por uns 4 dias. Se você canta uma música que encaixa ali, ó, vai reverberar na cabeça da pessoa por meses, irmão. Isso. E sem Por falar meses. que ela já sai dali com aquilo na mente, na cabeça. Exatamente.